Quinta ao Vivo. Estamos voltando então aqui para o nosso segundo bloco, glória a Deus. E o Senhor já nos dizia, né, sobre também o testemunho, né, em relação até para que se cumpra a palavra, né, que tu e a tua casa, né, será salvo, né, que está em Atos 16, que aconteceu lá, né, com a família do carcereiro. E naquela passagem ali, né, o Senhor mostra ali o seu poder e nos rememora, né, hoje aqui nesse programa, de que nós temos que perseverar. Amém? Agora, nessa pergunta assim parecida, eu queria compartilhar, porque tem muita gente que nos assiste que tem família, pai, mãe, irmão, tio, primo, prima, né, que congregam. Só que assim, ó, parece que é difícil a convivência em casa muitas vezes, né? Porque o Senhor dá o alimento, dá o conhecimento, dá o pão vivo, né, na igreja, e aí nos ensina, né? E aí o Senhor diz, agora vamos para a prática, né? Nós vamos para a aula teórica da corrida, né? Vamos para a aula teórica da educação física. Aí depois, agora vamos para a pista, né? Vamos correr, né? E a gente tem que se mexer e vai ter que praticar, né? É mais ou menos isso. E eu queria assim que, Fernanda, você falasse um pouquinho assim, né? Como é que você, né? Da sua parte, dentro dessa batalha, né? Espiritual, entre esse espiritual e o natural e a vida, né, da igreja e a prática no dia a dia, né? Amém. Bom, com a minha família assim, né, já que todos estão dentro da igreja, tem assim o seu lado mais fácil, né, porque como a Júlia disse, para ela é difícil porque ela não tem como compartilhar. Nesse lado, assim, para mim já não é muito difícil, porque quando eu preciso compartilhar e quando a gente quer, grupo familiar, essas coisas a gente tem, porque todos são da família, todos da família são, né, da igreja. Mas, assim, como eu acho que o nosso trabalho é bem intenso, assim, pelo fato de nós sermos muitos, né, nós somos 6 em casa, tem o meu pai, minha mãe, eu e mais 3 irmãos. Então, é um trabalho bem intenso, assim, do Senhor, porque precisa haver muito o negar-se, né? Muito, mas muito mesmo, porque quando eu não quero, eu acabo não me negando, mas quando eu vejo a situação do meu próximo, né? Quando eu vejo o meu próximo com outro olhar, aí eu aprendo a me negar. E eu sei que é difícil, assim, para todos os irmãos passarem por essa situação, assim, que tem... Não precisa ter muita gente, às vezes é 3 pessoas também, né, na família. É difícil conviver, né? Porque é fácil a gente conviver com aqueles que a gente não está todo dia juntos. Mas com aquela pessoa que você está ali todo dia, é difícil. Porque a gente pensa que eles têm que se tornar aquilo que a gente quer e não tem um negue-se ali, né? A gente quer que eles se tornem o que nós queremos e não o que eles precisam ser para nos mudar, né? E lá em casa tem muita briga, né? Porque a gente é muito diferente, assim, a gente tem muita discórdia, mas o Senhor, graças a Deus, tem tocado a gente, né? Tem usado meu pai para a gente se reunir, né, em família e compartilhar dos nossos erros, das nossas aprendizagens, todos juntos, para que a gente, vendo o erro de cada um, a gente mude por nós e pelo próximo, né? E isso tem ajudado muito, porque quando a família não se reúne para compartilhar sobre essas coisas, elas começam a se separar, elas começam a se distanciar, porque elas olham o problema dos outros e elas não querem mais saber. E eu falo isso porque eu sou assim. Quando eu vejo a minha família com problema, eu prefiro me afastar. Mas o Senhor tem usado, assim, o meu pai para a gente se reunir em casa e, como um grupo doméstico, né? A gente senta, abre a palavra, compartilha sobre aquilo que a gente está aprendendo, né? E como a ministração apostólica tem sido muito falada sobre o amor, né? E a gente começou a perceber muito, assim, a falta de amor dentro de casa. Porque a gente pensa que tem amor porque é a nossa família, né? Mas às vezes não é assim. A gente pode ver pelas nossas atitudes carnais que não é bem assim que funciona, né? E eu tenho visto mudanças, assim, dentro de mim, né? E dentro da minha casa, porque assim que começou esses grupos assim, eu fui começando a revisar mais aquilo, eu fui começando a meditar mais sobre isso, porque eu meditar dia e noite,
é muito importante, mas eu compartilhar isso com a minha família é muito importante também, porque edifica muito. Toda a família, que é um corpo, aprende junto e muda junto, né? E é isso. Amém. Amém. Bênção, né? E eu estava aqui me lembrando que, como a irmã falou, né? Como Deus quer que eles sejam, né? O próximo seja, para que nós venhamos, né? A expressar o Cristo e ser transformado, né? E aí eu me lembrei da passagem, né? Tome a sua cruz, né? Então não é os outros tomar a nossa cruz e fazer do jeito que a gente quer, né? É tome a sua cruz e siga-me, né? Jesus disse, né? Mateus 16, 24. Então, dentro dessa realidade hoje, né? Se vê assim as famílias hoje tendo muita dificuldade e discórdia e até muitas vezes a falta de parar para conversar, como vocês falaram, né? Aí eu queria assim saber assim, entre vocês duas, já pegou alguma coisa? Vocês já se desentenderam alguma vez? É um trabalhar assim bem forte também, né? Porque quando eles estavam morando no Rio, eles moravam no local embaixo, né, do local onde era a igreja. Então era bem pertinho, andando dava 10 minutos da minha casa, né? Então, como eu fui me afastando de certos amigos que eu tinha assim no mundo, porque eu vi que não era bem com aqueles, né, que eu tinha que ter comunhão, né? Eu recorria sempre a eles, assim, né? A Fernanda tem uma diferença de idade, mas na hora de compartilhar é tudo irmão, né? Então eu compartilho com o irmão bem mais velho e bem mais novos. Então eu passava por alguma dificuldade, assim, eu precisava desabafar, compartilhar com alguém, eu ia para casa deles, né? Compartilhava com a minha tia, né? Com os meus primos. E aí a gente passou a ficar muito junto, né? Porque 10 minutos andando, né? Era a pessoa que tinha mais perto ali lá de casa. Então, Tá aí a faísca. Aí sempre ia para lá para compartilhar, né? Mas aí acabava dormindo. Essa é a parte boa. A faísca é a boa. Aí dormia lá, ficava 2 dias dormindo e sempre rolava aquela faísca, né? Sempre tinha um problema, assim, né? Com coisas pequenas, mas que na hora, no estresse... Vocês duas. Muito problema de vários problemas de convivência, de diferença, assim, não sei, manias dela, assim, né, que não me agrada, às vezes a forma de dormir, né, tinha que dormir junto, tinha que dormir junto, tinha que dividir a cama, aí ela chuta dormindo, aí, né, problemas assim, que aí eu ficava irritada com aquilo, e eu ficava, não dá, tem que achar outra pessoa para ficar assim, mas... Eu via que o senhor queria que ficasse perto para me tratar, né? Porque eu sempre fui muito organizada, muito sistemática. E chegava lá no quarto dela, aquela zona, né? Expondo, né? Mas aquela bagunça assim, eu ficava, meu Deus, não aguento ficar, né? Aí eu queria já dar o meu jeito nas coisas dela, né? E aí dali surgiam vários e vários problemas, né? Inúmeros. E depois, antes do sol se pôr, a gente já se consertava. Tava faísca e depois já se consertava. Essa parte aí, vamos ver aqui. E aí me conta o seguinte, como é que era esses acertinhos aí? Como é que rolava? Sempre tinha, não tinha, era muito seguida, porque às vezes é tanto perdão que daqui a pouco já tem tanto perdão aí que daqui a pouco, tipo assim, não adianta mais pedir perdão toda vez que você tá brigando comigo. Como é que é essa coisa prática aí? A gente tem muita faísca, assim, e eu lembro, assim, teve uma experiência, assim, que a gente brigou feio numa viagem que a gente fez juntas, e aí a gente foi sair, né, e eu fazendo não sei o que, eu comecei a sentir uma dor no peito, porque eu não conseguia, porque já é tanta intimidade que eu não consigo não falar com ela, só que toda vez que eu falava com ela, eu me sentia falsa, porque eu tava falando com ela, sendo que a gente ia acabar de brigar. E aí a gente fazendo as duas coisas juntas, assim, né? A gente tava se falando, mas a gente ainda tava chateada. Eu virei pra ela, eu pedi perdão, né? Aí ela virou meio constrangida, ela falou, me perdoa também. E é assim, muitas vezes a gente às vezes não se conserta, né? Porque a gente acha que família a gente não precisa se consertar, acaba dormindo, aí esquece. O problema é esse. E porque, às vezes, a gente olha para as coisas mais básicas, assim, porque a gente briga, às vezes, por qualquer coisa, pela coisa mais besta. Então, a gente olha para isso e não se conserta. Às vezes, a gente se conserta quando a coisa é mais grave. Mas a gente tem momentos, assim, de conserto, né? Que a gente olha alguma besteirinha uma da outra e a gente fala, nossa, o que a gente falou? Me perdoa. Alguma coisinha assim. Amém. Não, aqui é o seguinte, né? Nós estamos aqui na terapia, né? Quem tá ao vivo, terapia hoje, né? E nada é por acaso que foi as duas aqui, né? Que o Senhor arranjou para fazer esse bate-papo aqui. O que tu queria
poderia, né, gostaria, né, de falar para Fernanda agora e assim, para que Deus pudesse fazer um milagre. Deus pudesse agora, em nome de Jesus, fazer uma obra nas duas, assim, na tua parte, né, e que pudesse abençoar ela. Bom, da minha parte, assim, eu sei que às vezes a gente acha que a organização é um mérito, né? Mas no extremo aquilo acaba prejudicando os outros, né? Então, eu gosto das minhas coisas tudo no meu lugar, né? Tudo certinho. Mas Deus sabe a maneira de cada um, né? Assim, de trabalhar em cada um. Então, assim, certas vezes eu me vejo muito legalista, né? Por eu ter o meu comportamento de... Vamos supor um exemplo assim, né? De eu acordo cedo para entregar as primícias, né? Um exemplo assim. E lá no Rio é muito mais fácil de acordar cedo porque nunca está muito frio. Então aqui em São Paulo, lá no Sul, é mais complicado, né? Então por eu conseguir ter uma certa facilidade de levantar cedo, eu olhava muitas vezes para a vida da Fernanda, que estuda, né? Até de noite, no dia seguinte acorda às 5 da manhã, e eu julgava, né? Eu julgava, assim, ela por ela não... às vezes, final de semana, ela dava uma prolongadinha, porque a semana inteira acordou às 5, né? Sim. Então, eu me via muito legalista. Então, na minha parte, eu creio, né, que Deus tem trabalhado muito isso ultimamente, hoje, já de manhã, né? Já foi um tratamento, assim, porque eu olhava, julgava, né? E aquela palavra do publicano, né? Sim, então a gente se acha sempre superior aos outros, né? E o Senhor manda a gente considerar o outro, né, superior a nós mesmos. Então, por uma coisa, às vezes, que eu faço assim, que agrada ao Senhor e vejo o outro não fazendo, eu julgo, né? E já me coloco lá em cima, e o Senhor precisa colocar lá embaixo. O Senhor precisa me mostrar que eu não estou perfeita, falta muito ainda, né? Então, a área que um é fraco, o outro tem uma certa facilidade, né? E talvez numa área que ela tem mais facilidade, eu tenho as minhas dificuldades, né? Então, o Senhor vai trabalhando, né? Me faz enxergar o erro de um, eu julgo e o Senhor trabalha em mim, né? E depois conserta no outro. Então, para mim, na área do legalismo, está sendo trabalhar todo dia, todo dia. Agora, passando uma semana na casa dela... falar alguma coisa para ela em relação a hoje? Em relação a hoje, já pedi perdão, né? Ao vivo? Não, tô pedindo agora. Vamos formalizar bem, vamos se humilhar bastante. No quinta ao vivo, um pedido de perdão. Não, vamos lá, mas se humilha, deixa se humilhar. Não, amei, ó, na TV, um pedido de perdão, porque já dessa semana, assim, ela de férias, né? E eu acordando cedo, e ela dormia até um pouquinho mais tarde. Eu levantava cedo e falava, mas quando ela acordar... Vou botar aqui pra gravar bem. Quando ela acordar, eu vou falar com ela, né? Às vezes uma ida sua num grupo familiar, né? Que deixava de ir, às vezes para ajudar a mãe dela em casa. Eu ficava, tu não vai no grupo hoje, né? E eu já pronta para sair pro grupo, né? Ficava, tu não vai no grupo hoje, mas tu não leu a Bíblia hoje antes de dormir, tu não orou hoje, né? Então, um pedido de perdão ao vivo, né, para o Senhor trabalhar em ambas as partes, né, pelo meu legalismo, né, e que o Senhor trabalhe na tua vida aquilo que o Senhor sabe e você sabe. Amém. Amém. Eu não tenho muito o que reclamar dela, porque, assim, eu reclamo na hora porque eu tenho o meu lado mais sanguínea e ela o lado mais melancólico. E, assim, às vezes eu me irrito, assim, porque ela quer ser muito perfeccionista, né? Ela quer ajeitar tudo e eu não sou assim. Eu não sou assim em nada. Agora é que eu tô tendo que aprender, primeiro porque o Senhor tá tratando meu temperamento e segundo porque eu tenho que crescer, amadurecer, também me tornar mais responsável, né? E às vezes assim eu me entristecia quando ela não... Eu me amargurava, né? Vamos dizer assim. Porque ela cobrava de mim, né, uma fraqueza minha, e ela não me perguntava por que daquela fraqueza, mas eu também não, eu até confessei isso pro Senhor, né, esses dias o que eu estava sentindo assim, mas eu não tô dando razão a mim, não, de jeito nenhum, porque ambas as partes a gente erra, né. Eu erro com ela de, às vezes, falar besteira na frente às vezes falar alguma besteira para ela, né? Ou, às vezes, ignorar, às vezes ela tenta me corrigir, não com legalismo nem nada. Às vezes ela tenta me apacentar e eu, na minha mente, ignoro aquilo, né? Porque a gente começou... Estão se bicando. Mas a gente começou juntas isso aqui. Sim. Digamos assim, a gente pegava todo dia, a gente sempre tinha aquela rotina diária e tal de conviver. Então a gente tinha esse momento aqui único da palavra, mas a gente também brigava, né? E a gente... Quer ela alguma coisa? Não, eu só quero pedir perdão por algo que eu falei pra você.
se eu te ofendi, se eu te magoei, né, por algo que eu fiz. Deve ter sido várias vezes. Provavelmente, porque a gente erra, a gente erra todo dia. Estamos 12 dias juntas, está sendo um trabalho imenso na minha vida, na vida dela, né? Porque a gente se gosta muito assim, né? A gente tem ótimos momentos, mas a gente tem muitos momentos que a gente se bica por coisa muito boba, né? E eu sei que ela erra na parte dela, pelo temperamento. Exatamente. E eu peço perdão pelo meu temperamento, né? De às vezes não te ouvir, né? Porque o Senhor te usa da mesma forma que me usa e às vezes eu não quero aceitar e tal. Isso eu te peço perdão. Amém. Amém? Amém. Liberou o perdão? Liberei, tá liberado. Glória a Deus. Então, já, nosso próximo bloco, não perca, fique ligado aí. Nosso Quinta ao Vivo, bate-papo edificante. Quinta ao Vivo.